is coming down on me. But I like a misery. Olha, essa chuvinha que caiu aqui em cima de mim não foi nada perto daquela que caiu em julho, no sul do país. E como já diziam minhas amigas Gaga e Ariana, I would rather be dry, but at least I'm alive. Sejam bem-vindos, meus fenômenos da natureza. Nós somos intensos como uma tempestade, imprevisíveis como um tufão, enfim, somos o X, o Y e o Z da questão. E quem também são um fenômeno, mas do pop, são a Lady Gaga e a Ariana Grande. Mas essas dispensam apresentações, não é mesmo? A não ser que você viva numa caverna. Se bem que a ideia do programa é se passar numa caverna. Enfim, do mesmo jeito que o clipe de Rain On Me bombou na internet, o ciclone que atingiu o sul do país em junho também foi bom. Mas e o que é um ciclone? E como é que ele se forma? E ainda, qual é a diferença entre um ciclone normal e um ciclone bomba? Sabe? 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 Nem eu. Mas eu vou perguntar para um amigo aqui que tá sabendo das coisas. Se liga nessa ideia. Opa, acho que eu posso ajudar. Um ciclone nada mais é do que um centro de baixa pressão atmosférica. Ele é provocado pelo nosso ar ascendente, um ar mais quente, um ar mais leve que sobe. E com essa baixa pressão ele vai traindo todo o ar que está no seu entorno, provocando então um vento que circunda o centro do ciclone, o olho do nosso furacão. A gente consegue ver isso em algumas imagens de satélite, não é? Vale lembrar que a gente só pode chamar esse fenômeno de ciclone quando a velocidade desses ventos ultrapassa 119 km por hora. Eles geralmente se formam em áreas oceânicas tropicais, onde a temperatura superficial do oceano ultrapassa 27 graus centígrados, facilitando a formação de vapor de água, que é como se fosse o combustível do nosso ciclone. Mas ele também, gente, pode acontecer em áreas subtropicais. E aí nós chamamos de um ciclone extratropical. Isso geralmente acontece naquelas áreas de transição de frentes, ou também de transição de massas de ar. Ah, mas e o ciclone bomba? Opa! Um ciclone normal, ele tem de 500 a 1000 km de diâmetro. E ele demora alguns dias para se formar e alguns dias para se dissipar. Agora, quando esse mesmo fenômeno acontece de maneira repentina, ou seja, ele se forma e ele se dissipa em um curto espaço de tempo, aí nós chamamos de ciclone bomba, porque ele vai rapidamente. Bom, então já deu para sacar que de um modo geral, ciclone é um termo usado para todos esses fenômenos da natureza, que a depender da intensidade e da região onde acontecerem, pode ser chamado de tufão, furacão ou ciclone tropical. E identificar quem é muito mais fácil do que você imagina. Para isso, é só ter uma noção do nosso globo terrestre. Presta atenção nessa expressão, globo terrestre, tá? Começando pelos ciclones, eles podem se formar em regiões tropicais ou subtropicais do hemisfério sul, como em parte do Brasil, o leste da África, a Nova Zelândia e boa parte da Austrália. Como eles precisam de água quente para entrar em ação, só uma minoria deles crescem e ficam fortes o suficiente a ponto de evoluírem para furacões ou tufões. Se um ciclone bem forte, com ventos de mais de 120 km por hora, surgir na região do Caribe, México e Estados Unidos, a gente dá o nome dele de furacão. Agora, se esse mesmo fenômeno acontecer na região da Ásia, onde está Japão, China e Taiwan, aí pode chamar de jogador do Flamengo, morador do divino, porque o nome é tufão. A gente acaba ouvindo mais de furacão do que tufão, porque o Oceano Atlântico é mais quente do que o Oceano Pacífico. E como a gente já sabe agora, a água quente é um verdadeiro combustível para os ciclones. E os tornados? Eles também entram aí nesse balaio? Pera aí que eu vou precisar mais uma vez de uma ciclônica intervenção de um bom professor. Dá uma olhada. Ah, e os tornados, conhecido como os fenômenos mais violentos e agressivos da natureza. Eles se formam em áreas de grande instabilidade climática, geralmente no encontro de massas de ar de condições diferentes, no que nós chamamos de tempestades severas. E é dentro dessa tempestade, dessas nuvens da tempestade, que nós temos a convecção do ar, formando então um funil,
Um funil dessa nuvem que, quando ele chega e se encosta no nosso solo, nós chamamos de tornados. Mas qual a diferença de um ciclone? Lembrem que o ciclone é de grande extensão, demora para se formar, demora para dissipar. Um tornado geralmente acontece em áreas terrestres. Ele se forma em poucas horas e se dissipa em poucas horas, mas é um fluxo energético muito intenso, o que também leva a ventos que ultrapassam 450 km por hora. Vale também lembrar que quando esse fenômeno acontece na parte litorânea, aí nós chamamos de tromba d'água. Ufa, eu acho que depois dessa explicação deu para clarear bastante as nuvens das nossas cabeças, não? E você, já testemunhou algum desses fenômenos? Tava no sul do país quando o ciclone bomba passou? Deixa um comentário aí pra gente dizendo e não esquece de assinar o canal, ativar o sininho e largar aquele joinha que a gente ama muito.